Pai do Senhor, irmãos, estou aqui nesta manhã para fazer um estudo sobre capacitação ministerial, não é? Nós vamos falar sobre igreja, a provedora do reino de Deus. É um dos estudos que Deus me deu, e a gente fala também sobre líder, sobre liderança, a gente fala sobre líder de departamento, enfim, sobre um monte de coisa. Nós temos um outro estudo também chamado mordomia, mordomo. Mas hoje nós vamos falar sobre igreja provedora do reino de Deus, ok? Eu estou olhando aqui para a esquerda porque eu estou aqui no meu computador, né? E para mim me manter aqui, né, numa linha, num trilho, para não se perder. Então a introdução é: a igreja modernizou-se. Isso é uma realidade. Todavia esqueceu-se de sua história, sua missão adormeceu. É uma verdade. A igreja ela modernizou, ela se esqueceu, né, da sua história, da sua missão. Quantos de nós não conhecemos, não sabemos a história da igreja, não sabemos a missão da igreja? A igreja, como provedora do reino, precisa voltar à sua essência, e para tal nós vamos analisar três pontos. Três pontos que nós vamos analisar aqui sobre essa questão, para ela voltar a ser provedora do reino de Deus. Então, três coisas. A primeira, ela precisa ser organizada, ok? Organizada. Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus disse que reino desorganizado ou dividido, ele não subsiste. Então a igreja precisa ser organizada. Uma igreja organizada precisa de uma equipe. Toda igreja precisa de uma equipe. Uma igreja que uma pessoa só, ela faz tudo, ela manda, ela faz, enfim, ela centraliza todas as coisas em si, ela vai ser uma igreja que está fadada a fracassar, a sentir cansaço. Por isso nós temos muitos líderes que estão em depressão, muitos líderes que estão com dificuldade, muitos líderes que sentiram o peso da responsabilidade porque ele não tem uma equipe. E a igreja precisa ter uma equipe, todo líder precisa ter uma equipe, ok? Então, a primeira coisa, ela precisa ter uma equipe. Foi a primeira coisa que Jesus fez, né, ao iniciar o seu ministério. Mateus capítulo 4, versos 18 e 22. Depois você dá uma lida, eu não estou lendo o versículo, né, mas você pode em casa ler, só gravar, né, marcar, segura aí. Eu sempre aconselho o pessoal a ouvir, ver a mensagem primeiro, e na segunda ele fazer as anotações, ok? Então é o conselho que eu estou dando agora também. Então, foi a primeira coisa que Jesus fez. Ele montou uma equipe. Ele chamou quem? Ele chamou os 12 para trabalhar consigo, ok? Ele montou uma equipe. Ou seja, a segunda coisa que ele fez, ou a segunda coisa que é importante fazer: delegar autoridade, dar instruções. Mateus capítulo 10, verso 1 a 8, você vai ver lá. Então você precisa delegar, você precisa dar instruções a essa sua equipe, dizer para que você está chamando ela, o que elas vão fazer, não é? Você precisa dar instruções, delegar autoridade, instruir, ensinar e estar inspecionando o que essas equipes vai fazendo. Aprenda isso aí. O líder, como eu já disse, ele não pode fazer tudo sozinho, ele vai cansar, ok? Mas ele precisa aprender a ensinar, ele precisa aprender a confiar nas pessoas. Jesus confiou nos seus 12, Jesus confiou na sua igreja. Então a igreja, ela precisa dessas coisas. Delegar autoridade e dar instruções. Como eu disse, Mateus 10, verso 1 ao 28, né? O que mais vemos hoje é o obreiro que foi jogado no campo, sem instruções e sem autoridade para fazer. Isso é importante.
Muitos dos obreiros estão jogados no campo, sem instruções, sem capacidade para fazer. Ok? Então isso é muito importante, não é? Às vezes pega um obreiro, ele não tem condições de liderar uma congregação, uma missão, não tem condições de liderar pessoas, não tem condições de realizar obra, e manda ele para o campo. Aí o que acontece? Acontece o que nós temos muito hoje, né? Os dissidentes, as pessoas que se denominam líderes, pastores, se denominam homens de Deus, e dizem que receberam um chamado para fazer tal coisa, e uma das primeiras coisas é desligar, né, da igreja mãe que o colocou ali. De contrapartida, obreiros que não têm condições de resolver problemas, dificuldades que acontecem no seu grupo. Então nós precisamos entender, né, capacitar, nós precisamos entender que esse obreiro, ele precisa de instruções, não é? Ele precisa de instruções, e é importante que você também dê autoridade a ele para que ele possa fazer. Presta atenção nisso. Ser revestido de autoridade e ter instruções não significa ser infalível. Você não é infalível. Você pode ter autoridade, ter instruções, mas pode acontecer que em algum momento da sua vida, você vai ser falível, ou seja, vai acontecer coisas que você não será capaz de resolver, vai acontecer coisas que você não vai ter condições, né, às vezes, de suportar. Problemas que acontecerão com você também. Ou seja, como você não é Deus, como eu não sou Deus, não somos Deus, então nós estamos fadados a coisas naturais, ou seja, coisas que acontecem aqui. Mas é importante, instrua, não é? E você que quer ser líder, daqui a pouco, mais para frente, nós vamos falar sobre isso, não é? Busque instrução, busque capacidade, né? Ser capaz, ok? Mas hoje nós estamos falando sobre a igreja provedora do reino de Deus, e nós estamos no primeiro tópico, que é ser organizado. Nós falamos que a igreja, ela precisa de três coisas, né? Três coisas para tal. Então, vamos lá. Na escolha de uma equipe, pode ter um que desafine dos demais. Isso é importante. Ao escolher uma equipe, não significa que todos daquela equipe sejam pessoas que sejam confiáveis, sejam pessoas que não vão te decepcionar. Pode ser possível que alguém vai te decepcionar. Até na própria equipe de Jesus tiveram Judas. Teve Judas que o traiu, teve o Pedro que o negou, e todos os demais, e muito embora a gente fala mais do Pedro, mas todos se esconderam. Mas é importante confiar nessa sua equipe. Uma vez que você treinou ela, uma vez que você deu instrução, uma vez que você capacitou e deu autoridade, é importante que você confie, não é? Tenha uma equipe, ok? Então não significa que não vai ter ali alguém que é falível. Se cada um no seu quadrado, essa é uma coisa que o pessoal fala aí, cada um no seu quadrado. Então, Atos capítulo 6, verso 1 a 7, depois você vai ler lá. Olha só, quando os discípulos, houve uma questão na igreja, porque os gregos estavam reclamando que suas viúvas deixaram de lado e reclamaram dos hebreus, e os apóstolos disseram: nós somos da palavra, nós somos da pregação da palavra e da oração. Então, organize, né, escolha 7 homens decentes, honestos, enfim, né, que fica a fim desse importante negócio, porque nosso negócio é outro, é oração e palavra. Então, uma das coisas que mais eu observo hoje é que se escolhe pessoas que não estejam no seu quadrado, ou seja, essa pessoa às vezes é da música
e ela está na área da pregação. Às vezes a pessoa ela é da pregação e ela está na área da música. Ela não tem competência para estar liderando missão ou congregação ou igreja, mas ela está lá. Então é importante que se descubra, né, a capacidade, o talento, né, o ministério de cada um. Nós temos também um estudo que mais tarde nós vamos falar sobre descobrindo o ministério, e isso é muito importante a gente saber qual é o nosso ministério, o que Deus nos chamou para fazer. Nós temos algumas dicas, nós vamos passar para você, mas nós estamos só no primeiro ponto, ou seja, das três coisas nós estamos na primeira coisa ainda. Olha como é que é importante. Então é importante que cada um saiba o seu lugar no reino, seu lugar no reino. Veja que eu não coloquei na igreja, né? Pois não tem a ver com posições, mas com o meu chamado, e quando entendo isto, não brigo por cargo. Então eu preciso entender qual é o meu lugar no reino. Meu lugar no reino, né, é mais importante do que o meu lugar na igreja. Há muita gente discutindo, brigando por posição na igreja, porque ele não conhece o chamado. Ele acha importante os cargos na igreja. Veja bem, se você conhece o seu ministério, se você tem um ministério, Deus te chamou para aquilo e te coloca naquilo, o cargo na igreja é secundário. Por quê? Uma vez que você esteja dentro do seu ministério, automaticamente você vai estar inserido no contexto da igreja, ou seja, dos cargos da igreja. Por exemplo, se Deus me chamou para ser diácono, é o meu chamado, automaticamente ele vai tocar no coração do pastor, ou do líder, e eu serei colocado naquela posição. Sucessivamente, evangelista, pastores e outras coisas, ou de repente área do louvor, seja como for, Deus, se eu tiver um ministério, automaticamente eu serei, lançado, colocado assim nos cargos da igreja, e às vezes até fora dele. O importante é que você esteja no centro da vontade de Deus e descubra o seu ministério. Como eu disse, mais tarde a gente fala sobre isso, e ensina algumas dicas de como poder descobrir cada um o seu ministério. Então, como eu disse, é importante que cada um saiba o seu lugar no reino, isso é importante. Então, eu já disse que explico isso no outro estudo. Mantenha a administração em dia. Eu estou falando de quê? Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de missão, nós estamos falando de congregação, ou até de departamentos. Mantenha a administração em dia, ou seja, secretaria, tesouraria, mantenha em dia, mantenha organizada, mantenha em ordem. Isso é importante, é importante, é muito importante. A igreja, ela é isenta de pagar alguns impostos, mas ela tem que prestar conta. O que a igreja compra, por exemplo, ela vai no mercado e compra alguma coisa, a igreja precisa do cupom fiscal. Se ela vai no material de construção e compra lá um material, ela precisa de nota fiscal para ter nos seus registros, para ter lá na tesouraria. Porque se a fiscalização chegar, ela tem como falar, tem como dizer, tem como provar para onde saiu o dinheiro. Nós estamos vivendo dias difíceis, é importante observar isso. As coisas estão começando a acontecer, a perseguição está chegando, ok? Então a gente precisa observar esses pontos, porque nós não observamos esse ponto. Aí depois nós queremos culpar o diabo, falar, o diabo está perseguindo, o diabo fez. Não, na verdade, nós que não nos preparamos para tal coisa. E aí, as coisas acontecem, ok? Então mantenha a sua administração em dia, a secretaria, a tesouraria. Como já disse, a igreja não é isenta de pagar impostos, ou seja, alguns impostos,
mas ela tem que prestar conta. Mantenha as exigências do prédio em dia, ou seja, documentação, a parte elétrica, a parte hidráulica, as exigências que o bombeiro pede, aquele sinalzinho de saída, extintores e por aí afora vai. Isso tudo é importante. Preparar projetos é importante. Igreja tem que ter projetos, tá? Departamentos têm que ter projetos. Congregações têm que ter projetos. Missões têm que ter projetos. Não se faz nada sem um projeto. Você tem que ter um rascunho. Então, analisar e executar. Não basta só ter o projeto. Você precisa analisar aquilo, estudar e executar, pôr em execução, ou seja, fazer. Não adianta você ter projeto e não fazer. Jesus ensinou a se prevenir, ou seja, a antecipar determinados problemas. Mateus capítulo 12, verso 29. Então nós ficamos por aqui. Nós estamos só no primeiro tópico, das três coisas. Nós estamos na primeira coisa que a igreja precisa fazer para voltar à sua essência. Nós estamos analisando a primeira. Na próxima a gente vai analisar o segundo ponto, que é ser capacitada e capacitar. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima lição.